Queridos, sejam bem-vindos ao Monte Arbel. E a referência que temos na Palavra de Deus é baseado numa consideração de muitos teólogos de que esse local foi o palco onde se deu, que temos em Mateus capítulo 28, os últimos versos do capítulo 28, a partir do verso 16, que diz o seguinte: partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele deve ter feito assim, né? Aí ele puxou. Pois bem, eu quero fazer uma ligação histórica disso que Jesus aqui proclamou, e nessa visão espetacular, onde você, não desse ponto aqui, que estamos um pouco mais baixo, né? Temos mais de 180 graus de visão aqui, né? do vale de Genizaré, certo? Cidade de Magdala aqui do lado. Lá em cima você teria assim uma visão de 360 graus e um local maravilhoso para realmente Jesus apontar a abrangência ou todas as direções para onde o Evangelho deveria então ser pregado, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas eu quero conectar com um evento que aconteceu não muitos anos antes, quando Herodes estava no seu esforço de se impor como rei da Judéia. Aqui foi o final da revolta dos zelotes naquela época contra Herodes o Grande, porque desejavam continuidade da dinastia que havia até então, que era dos Asmoneus, dos Macabeus. E aqui o último ponto da revolta aqueles que estavam escondidos dentro das cavernas aqui na encosta desse monte preferiram a morte do que perder a liberdade. Pois bem, um evento terrível, né? Centenas de pessoas morreram aqui. E justamente no mesmo monte, no mesmo lugar, nós temos que Jesus escolheu para aqui nos dar esse mandamento, a grande comissão. Será que existe alguma relação entre os dois? Eu penso que sim, pelo menos uma relação, pelo menos na diferença, onde Deus nos conduz à liberdade. Aquele povo que aqui estava ansiavam por liberdade, não queriam de modo algum que aquele ditador psicopata viesse a reinar sobre eles. E o desejo de liberdade foi tão grande que eles estiveram dispostos a entregar suas próprias vidas e para não se submeter àquele jugo. Pois bem, adiantou isso? Adiantou? Não adiantou, né? Eles perderam a vida e Herodes, de qualquer forma, assumiu o governo. E foi um governo terrível, né? Ele sanguinário, né? Um tacão pesado sobre o povo. E no mesmo lugar vem Jesus. E após ter vencido a morte, vencido o inferno, após ter levado cativo o cativeiro aos céus e se manifestado por muitos dias já vivo, demonstrando, né, a validade da sua palavra, porque ele cumpriu aquilo que ele disse, né, que ele iria morrer, mas no terceiro dia ressuscitar. Então aqui ele apareceu vivo, né,
demonstrando que sim, tem poder sobre a vida. E é o único que é capaz de dar real liberdade. Real liberdade. Porque o que é que faz com que o homem venha a ser submetido a governos e situações e dores e lágrimas e sangue? Tudo por quê? Por conta da decadência do ser humano, por conta do pecado. Mas aqui, depois de Jesus ter vencido o pecado em Jerusalém, ele vem e ordena os seus discípulos: essa liberdade, que é a real liberdade, levem, propaguem, preguem por todo o mundo. Aqui foi uma demonstração do esforço humano buscando liberdade, que sempre tem o mesmo resultado. Qual é o resultado? A falha, o erro nunca se consegue. Tá? No mesmo lugar, para mostrar que a verdadeira liberdade só vem por meio daquele que é o Filho de Deus, então ele determina que essa liberdade seja pregada sobre todo mundo. Então, não só para os judeus, mas para os gentios, em todo o lugar e em todo o tempo. Porque, passados 2000 anos, esse evangelho atravessou tempo e espaço e chegou até vocês aonde? Lá no Brasil, lá na sua cidade, lá em Curitiba, não é mesmo? Cascavel. O que mais? São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, certo? E novamente retornamos para o mesmo lugar onde Jesus determinou que esse evangelho fosse levado. Então vocês são frutos dessa determinação de Jesus. Do que ele falou. Exatamente. Voltamos no mesmo lugar. Se fecha agora, então, um ciclo na sua vida. Com Abraão, Aleluia. todas as nações. Isso, exatamente. Por meio da sua semente, abençoarei todas as famílias da terra. Certo? Então, fica então essa meditação para vocês. Certo? Sementes também. Sim, exatamente. E daqui vocês, diante dessa proclamação de Jesus, diante desse chamado de Jesus, esse pedido de Jesus, e vamos colocar, ide, ou seja, isso é uma determinação, vão, né? Então vocês, isso é uma ordem, vão também e continuem esse processo, né? Ao retornar para as suas terras. Amém. Abençoem esse país, porque é necessário, abençoem o povo de Israel, porque carecem do Evangelho, carecem de também serem libertos do pecado, da mesma forma, ok? E dessa maneira vocês receberão os frutos, aonde? Lá em Curitiba, lá em Cascavel, lá em São José dos Pinhais e em todo o Brasil. Amém. Deus abençoe. Amém.